estamos começando mais um programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Diginane Mendonça, que vai conversar conosco sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Tudo bem, Diginane? Tudo bem. É um prazer receber você aqui, viu? Também nós estamos muito felizes, né? Muito bom, o prazer é nosso em recebê-la. Vamos fazer uma prece? Vamos. Amigo Jesus, Mestre, Meigo Rabi da Galileia, nesse momento queremos pedir, Senhor, a Tua assistência e a assistência dos benfeitores espirituais, que possamos conduzir esta tarefa dentro dos Teus desígnios de amor, Senhor. Assim seja. Assim seja. Diginane, os espíritos podem interferir em nossas vidas? Podem, sim. Eu diria que essa interferência é quase que intermitente. Nossa. Por quê? Quando nós adentramos aos estudos da doutrina espírita, nós começamos a dar conta do seu pressuposto basilar. E esse pressuposto não é a reencarnação. É a noção de que nós somos espíritos. Como diz o professor Humberto Vasconcelos, o espírita, ele se sabe espírito. Então, é uma questão para além da fé. Porque a fé, ela pode vacilar. A fé é vacilante. Eu tenho fé hoje, amanhã posso não ter. Mas quando eu adentro aos estudos da doutrina consoladora, da doutrina espírita, e a proposta da doutrina espírita é uma proposta de estudo, de compreensão, de autoconhecimento, não é? Eu começo a dar conta da minha condição como ser. Eu sou um espírito, eu sei. Então veja, é uma questão cognoscente. Quem sabe, não dissabe. Se eu sou um espírito, não é? Eu estou reencarnado, circunstanciado pela matéria. A matéria é apenas a minha circunstância. Uma circunstância efêmera, ela vai passar, não é? A gente reencarna com um tempo determinado para viver, algumas décadas, alguns mais, outros menos, em circunstâncias, em situações que vão nos possibilitar uma aprendizagem. Então, se eu sou um espírito também, eu estou em contato com os meus irmãos que estão desencarnados. Não apenas eles influenciam a minha existência, como eu também, que sou espírito, influencio esse mundo espiritual. Não é verdade? Agora, de que maneira os espíritos podem nos influenciar? Professor Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 459, traz isso de forma muito clara, não é? Os espíritos, eles estão em contato intermitente. Eles influenciam mais do que podemos imaginar. Nessa questão, os espíritos respondem a Allan Kardec que eles não apenas influenciam, como muitas vezes eles dirigem a nossa vida. Então é importante que a gente também faça uma reflexão aí. O estudo da doutrina espírita faz com que a gente perceba que essa questão está para além do sobrenatural. Isso está dentro das leis naturais. Se eu sou um espírito, eu estou em contato com esse mundo espiritual. Só que na circunstância do corpo, eu não dou conta desse contato de forma mais ostensiva, não é? Os espíritos, eles podem interferir na minha vida de várias maneiras. Como? Primeiramente, através do pensamento. O pensamento é a linguagem, é o meio de comunicação dos espíritos. Então, eu posso ser, conforme a sintonia que eu vou estabelecendo, não é? A afinidade que eu estabeleço, eu posso ser influenciada tanto para o bem como para o mal. Como é que isso acontece? Como é que se dá? Eles criam uma conexão dentro do nosso padrão psíquico, as ondas mentais, não é? Então eu penso assim, eu vou desenvolver determinada atividade e aí vem aquela ideia, mas eu deveria fazer assim. Muitas vezes essa ideia está sendo sugerida. E como é que você vai identificar quando esse pensamento está sendo sugerido para você? Primeiramente, no Livro dos Espíritos está bem claro
que não nos interessa saber o que é nosso e o que não é nosso. É importante que a gente tenha moralidade, saber o que é a moralidade. A conduta reta, a conduta alinhada ao bem. Não é? Porque se fosse para a gente saber o que é nosso e o que não é nosso, a gente já enlouquecer. Não, e a gente já reencarnaria com essa percepção assim. Mas é importante perceber o seguinte, a benfeitora Joana de Ângeles, ela diz que a gente precisa fazer o movimento do autoconhecimento. Você precisa se auto-olhar. Você precisa se conhecer, saber qual é a sua condição, quais são suas tendências, qual é a sua sombra e a sua luz. A sombra é aquela feição do nosso ser, da nossa internalidade, que a gente não quer acessar, que a gente tem muito medo. É como que fosse um quarto escuro, uma porta fechada. Então eu preciso abrir, porque essa sombra, aquilo que eu sou, esse eu negado, ele vai determinar certas pulsões, essa sombra vai determinar certos padrões de comportamento. E muitas vezes os espíritos, que são nossas testemunhas, e estão ao nosso redor, no Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, tem uma passagem que eu nunca mais esqueci. Como é que se dá esse contato dos espíritos conosco? E aí tem uma passagenzinha que diz assim, eles estão tão próximos que acotovelam-se. Essa imagem, o que está subjacente a essa imagem é fantástico. Porque aquilo que está se acotovelando é aquilo que é muito, e que está muito o quê? Próximo. Então nós estamos sempre nessa comunicação com esse conjunto de inteligências. E essa sintonia vai se dar conforme a minha luz e a minha sombra. Agora, Didinane, veja bem, então assim, a gente vai sofrer influências uma vida inteira, né, aí, né, e várias, enfim. Mas, para saber se a gente vai ouvir e realizar aquele pensamento, aí entra o livre-arbítrio? Lógico. Então, mesmo que você tenha uma inspiração aí de um lado contrário, se você realiza aquilo que lhe foi inspirado, você é responsável, não é isso? Perfeito. O que acontece? Como nós nos comunicamos nessa perspectiva espiritual por meio do pensamento, tudo que você pensa está sendo registrado. Não há segredos. Aquilo que você pensa que é um grande segredo, uma multidão, está no Livro dos Espíritos, uma multidão de testemunhas as pessoas estão sabendo, pessoas estão sabendo os seus segredos, esses espíritos estão sabendo. E como é que o espírito faz? Se ele quer perturbar você, se ele quer interferir no seu processo, porque quando a gente reencarna com uma programação de felicidade, de sucesso, para que a gente se desenvolva, a gente melhore. Mas há algumas inteligências com as quais a gente tem conexão, devido às nossas relações pretéritas, nossos laços, nossos desafetos, nossos nós. Eles não querem que a gente avance. Então, o que é que eles fazem? Muitas vezes eles ficam ali como que é espreita e eles perscrutam o psiquismo. Eu diria que existe um aparelho hoje na medicina chamado PET scan, que faz assim uma radiografia da pessoa. Eles ficam assim PET scaneando a gente. E para encontrar o ponto onde ele vai poder acessar. Então, vamos dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa que tem uma tendência ao ciúme, na base, uma mais-valia frágil, a autoestima frágil, então eu sou ciumento. Então, sempre questionando assim o afeto das pessoas, eu não tenho segurança. Aí ele vem e faz assim, olha, fulana está te traindo. Ele projeta, eu quero explicar bem direitinho aos telespectadores. É uma ideia que vai entrar dentro do seu psiquismo. Eu estou sendo traído. Eu estou sendo traído. Do nada começa. Não é do nada. É da sua tendência. Exatamente. Por isso a necessidade de educar as emoções. Se autoconhecer e se educar. Não é? Que se você mantém o equilíbrio, ele não tem o acesso. Se você se conhece e você começa a se trabalhar, sim, é verdade, eu sinto ciúme, mas eu preciso trabalhar isso.
porque é preciso tomar cuidado para a gente não desenvolver neuroses. Muitos espíritas ficam meio neuróticos. Eu sou espírita, agora eu sou celularizado. Não, criatura. Você agora está começando a aprender, você está começando a conhecer e vai entrar em contato com as suas questões. Então a pessoa quer virar um santo, só porque frequenta a casa espírita. É o iluminado. E não é assim. Nossa sugestão de hoje é o livro Mediunidade e Medicina, vasto campo de pesquisa, de Vitor Ronaldo Costa. O autor exerce a profissão de médico em vários hospitais espíritas e mostra os subsídios que estabelecem uma ponte entre o fenômeno mediúnico e a medicina. Esta publicação está disponível na livraria da Federação Espírita Pernambucana. Bom, Ginane, voltando ao nosso assunto, os espíritos ainda inferiores podem nos induzir à prática de atos desajustados que não nos farão mal, mas a outras pessoas? Podem, e esses atos podem também nos fazer mal. É porque se a gente faz mal a alguém... Sempre nos farão mal, não é? É a lei de causa e de efeito. Claro que eles podem. Podem nos incitar a termos uma conduta desalinhada com as leis de Deus, não é? E essa influenciação, ela pode nos levar a praticar desatinos pelos quais nós responderemos. Seremos responsáveis, né? E por quê? Onde está inscrita a lei de Deus? Ninguém pode dizer que não sabia. Livro dos Espíritos, questão 621. Na consciência. Nós sabemos quando estamos, de alguma forma, em desalinho com essas leis universais. E são leis universais. Não são leis só do orbe Terra, mas de todos os sistemas, não é? Então, eu sou um ser humano, eu sou um filho de Deus. Então, eu sou uma criatura de Deus. Dentro de mim, do meu ser, está inscrito o Código Ético Universal. Quando o espírito dar conta disso, ele pode viver um processo de culpa. E muitas vezes esse processo de culpa, de desajuste, pode promover nas reencarnações posteriores dele transtornos de ordem psiquiátrica que vão possibilitar o reajuste dele ao longo do tempo. Podem se influenciar. Por isso, Jesus, que é o nosso modelo, nosso irmão maior, ele disse, orai e vigiai. Agora, é possível a gente neutralizar essas influências? Lógico. Como é que a gente faz isso? Conta pra gente. Vamos pegar a última fala. Orai e vigiai. Vamos trabalhar a acepção desses dois termos. Primeiramente, o vigiai. O que é a vigilância? É você estar atento à sua conduta. É você se autoconhecer. Primeiro, é preciso fazer um movimento de autoconhecimento e descobrir quais são as suas, as suas tendências. O que é que você tem ali de mais potencializado no seu ser que precisa ser trabalhado? Que seria a reforma íntima. A necessidade da reforma íntima. Então, vigiar a sua conduta, prestar atenção nas suas reações, na forma como você se relaciona, principalmente vigiar o padrão de sentimento. Quais são os sentimentos que você cultiva? E quanto ao orai, nós somos inteligências, nós temos um psiquismo que está conectado a outras inteligências. Então, eu preciso me conectar aos nossos benfeitores. Porque se existem os espíritos de ordem inferior, nossos irmãos, que podem nos perseguir, que podem nos influenciar para ações nefastas, negativas, existem também aqueles amores, aquelas pessoas que já estão um pouco mais avançadas do que nós e que não estão reencarnadas. São os nossos anjos de guarda, espíritos protetores. E nós precisamos entrar na sintonia deles. Por exemplo, é como uma rádio, entende? Para ouvir a rádio, eu preciso colocar o quê? Na sintonia. Para que eu escute os conselhos dos meus benfeitores, a orientação deles, eu preciso
orar. Ginane, existem os famosos anjos da guarda? Esse é o lado bom, não é? Da influência dos espíritos em nossas vidas. Existem, sim. Existem e eles estão sempre, sempre procurando nos orientar. Porque quando reencarnamos, para usar uma analogia, uma imagem para quem está em casa, o espírito reencarnado, ele está como que embotado. Então, suas potências, sua capacidade de percepção, ela fica diminuída. Nós ficamos circunstanciados, tangenciados pela matéria. Vamos explicar para o pessoal. Então, assim, quando você reencarna, todos os conhecimentos que você tinha de vidas passadas, você perde. Então, você está aqui como se você fosse cego e fosse aprender tudo de novo. Só que tá, não é isso? Necessariamente não perde, porque aquilo que você conquistou está em você. Não, mas você não vai ter a consciência, você né? Você não vai lembrar isso. De certas ocorrências. Isso. De certas passagens, ok? Bem, esse espírito que está Sim. aqui, não é, reencarnado, ele vem passar por essa prova, não é, nesse processo evolutivo dele, e ele vai receber o auxílio desses amigos espirituais, espíritos familiares, Allan Kardec fala em espíritos familiares, que vão estar, não apenas torcendo que a gente saia bem sucedido aqui da reencarnação, mas que a gente faça boas escolhas, e eles estão também sempre, sabe, procurando ajudar. Só, como eu expliquei no módulo anterior, é uma sintonia. Eu preciso estar na sintonia. A sintonia com os anjos da guarda, com o espírito protetor, vai se dar pela oração. Eu preciso orar para que as minhas antenas psíquicas, usando uma imagem assim bem clara, entre em conexão com esses amigos. Muitas vezes estamos tristes, passando por provas dificílimas. Eles estão nos abraçando. E a gente também precisa manter o padrão vibracional. Muito bem. Para que eles cheguem perto da gente, né? Porque senão a gente acaba afastando até por uma energia negativa que a gente mesmo cria. Na verdade, eles não se afastam, não é assim. Eles estão lá, mas nós não percebemos. Porque estamos em outra rádio. Não é? E muitas vezes na rádio de um espírito ou de outros irmãos que querem nos puxar para baixo. Daí a importância da prece. Então tá aí, gente. Quero pedir para você dar um recado para o pessoal de casa para que a gente possa encerrar esse programa com uma mensagem sua. Dizer que nós estamos aqui mais uma vez, não é? Em mais uma reencarnação em sublime oportunidade de reerguimento. É como se fosse um retrabalho. Então, não devemos sucumbir diante das ocorrências. Se a nossa barquinha estiver navegando em mar alto, quanto mais altas forem as ondas, mais resistência e coragem devemos ter. Porque quanto mais altas forem as ondas, mais próxima essas dores, essas vicissitudes estarão de passar. Muita paz e muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Ginane. E você já sabe, querendo entrar em contato conosco, envie um e-mail para dialogoespírita@gmail.com. Fique com Deus, até a próxima.